A série que é escolha necessária. E o texto que nós vamos aqui compartilhar está em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta Na onde? Ficou bom, mas vai ficar melhor que eu peguei vocês de surpresa. Então vamos lá de novo, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta Maravilha, marcou isso? Gravou? Maria, sua irmã, ficou sentada ouvindo o quê? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua casa nessa noite de domingo, um presente que o Senhor nos concede, reunidos aqui como igreja para celebrarmos ao Senhor. Acabamos de ler a tua palavra, essa palavra que é eficaz e verdadeira, essa palavra que traz vida para o nosso coração e nos ajuda na caminhada cristã. Então que o teu Espírito Santo nessa noite agora faça fluir aquilo que o Senhor deseja para a minha vida e para a vida da tua igreja, Senhor. Que seja uma noite do mover realmente do teu Espírito Santo. Que ninguém saia daqui confundido, ninguém saia daqui, Pai, sem sentir uma mudança, uma transformação, uma edificação e um fortalecimento que a tua palavra nos traz. Então, na liberdade do Espírito Santo, Pai, nós nos colocamos em tuas mãos, para que o Senhor venha agir através de nós e em nós, para que tudo se cumpra conforme a tua vontade. Assim nós oramos, Pai, pedindo a tua direção e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos entrar na história então? Vamos fazer uma viagem? Sabe para onde a gente vai? A gente vai para uma aldeia chamada Betânia. Essa aldeia está a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, é na Judéia e está no caminho para Jericó. Jesus está caminhando com os seus discípulos conforme o texto que nós lemos. E ele vai chegando então a essa aldeia, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E aí ele entra nessa aldeia. Essa aldeia com certeza tem muitas famílias, não só essa família do texto bíblico que é Marta, Maria e também tem o irmão Lázaro, mas nessa aldeia existem outras famílias. Talvez vizinho da direita, vizinho da esquerda, da casa em que estão habitando Marta, Maria e Lázaro. Amém? Estamos entrando na história? Então a gente está fazendo uma viagem para lá. Estamos agora na aldeia de Betânia, aonde tem uma família, Marta, Maria e Lázaro, que habitam lá. E Jesus então está chegando lá. E aí a Bíblia diz, e nós reforçamos isso na leitura, que Marta o recebe aonde? Em sua casa. Talvez a casa da direita não tivesse um relacionamento com Jesus, talvez a da esquerda não tivesse, os moradores daquela rua, talvez os moradores daquela aldeia. Mas alguém ali, na aldeia de Betânia, abriu a porta da casa e convidou Jesus para entrar. É mais ou menos isso com a gente. Quantas pessoas moram na rua que você mora com a sua família? Quantas pessoas moram no bairro que você mora? Quantas pessoas moram na cidade em que você mora? Quantas delas hoje estão acessíveis à presença de Jesus? Que podem dizer: Senhor, entra na minha casa. Mas eu quero acreditar que eu e você que estamos aqui, nós já abrimos a porta da nossa casa para Jesus entrar.
porta da minha casa está escancarada, dizendo: Jesus, entra, esteja comigo. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus faz que vai continuar o caminho. Eles dizem: não, entre conosco, Jesus, venha ceiar conosco. E aí eles disseram: era ele, porque o nosso coração ardia. Aquele que abre a porta para Jesus tem um coração que arde, irmãos. Isso é um privilégio, poder dizer: Senhor, entra na minha casa, faça daqui um lugar em que o Senhor possa sentir-se acolhido. Que bom é a igreja do Senhor, e que bom é podermos aceitar, que bom é poder receber Jesus na nossa casa. Infelizmente, se você olhar na rua que você mora, no bairro em que você mora, na cidade em que você mora, muitas casas, muitas famílias hoje estão com a porta fechada, assim como na aldeia lá de Betânia, para que Jesus não entre. Mas eu louvo a Deus, porque na minha casa, na rua Maria Aparecida Feliciano Salve, número 902, Jesus é o convidado permanente para estar conosco. Feliz é a família, irmãos, que convida Jesus para estar na sua casa. Temos alguns relatos da Bíblia Sagrada que nos deixam claro quão importante Jesus na nossa casa. Quando nós vamos para o mesmo evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 8, versículos 14 e 15, esse texto nos relata que Pedro tinha a sua casa, e na sua casa a sua sogra estava morrendo com uma febre terrível. E a Bíblia diz nesses dois versículos que Jesus foi à casa de Pedro. Chegando lá, a sogra de Pedro estava morrendo, estava com uma febre terrível. E a Bíblia diz que Jesus, ao chegar na casa de Pedro, vendo a sogra deitada e terrivelmente com a enfermidade, com uma febre, ele toca nas suas mãos. Imediatamente a febre daquela mulher vai embora, ou seja, a doença vai embora, e aquela mulher já não fica mais prostrada, ela levanta e ela já começa a servir aqueles que estavam ali. Ou seja, Jesus na nossa casa tem cura, meus irmãos, e eu não estou falando apenas de uma cura física, tem cura espiritual, tem cura emocional. Tem pessoas que estão doentes, fragilizadas nos traumas da vida, nas frustrações da vida, e que não têm condição de poder realizar a cura, mas Jesus chega para curar. E aquele que é curado por Jesus não permanece no mesmo estado. Nenhum daqueles que foram curados por Jesus permaneceram no mesmo estado. Essa mulher não continuou deitada, apesar da cama ser muito bom. Meu pai dizia assim: a cama é excelente quando você está com sono, cansado para uma noite, ou quando você está doente para repousar, mas saudável e descansado. Se ninguém quer ficar na cama, você quer levantar e andar. Quando Jesus cura aquela mulher, ela levanta e passa a servir. Talvez na sua família, na sua casa, tenha alguma doença que não seja física. Todo mundo está saudável, mas existem doenças de traumas da vida, traumas da infância, que vêm desde lá da sua infância, que você ainda continua doente, não consegue se desprender daquilo. Tem pessoas que estão frustradas na vida por decepções que aconteceram na sua trajetória de vida. Tem pessoas que estão doentes espiritualmente e que você não consegue por si só trazer cura. Mas Jesus na sua casa, Ele vai trazer cura. Vai trazer cura para o seu filho, para a sua filha, para você esposa, para você esposo. Cura para a sua casa, cura dos traumas, das decepções, das frustrações que aconteceram na trajetória da tua vida. É só Jesus que pode curar, e nessa noite Ele está disponível para entrar na tua casa e trazer cura. Mas a minha casa está toda doente, a minha casa está cheia de dificuldades. Jesus está disponível para entrar na tua casa. Feliz é a família que diz: entra Jesus e ceia conosco. Quando nós vamos para a Bíblia, outro texto de Lucas capítulo 8 agora, versículos 49 ao 56, uma outra história linda, comovente, porque um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele tem uma filha única,
adolescente, e ela adoece. Com certeza ele tentou todos os recursos para resolver o problema da enfermidade da filha dele, mas ele não conseguiu. Então ele vai até Jesus, se esvaziando da sua autoridade de ser alguém importante, chefe de uma sinagoga, religioso. E ele vai até aquele homem chamado Jesus e diz para Jesus: Senhor, vai na minha casa porque a minha filha está muito doente, ela está morrendo. Jesus disse: eu vou. Nesse meio tempo chega aquela mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus, é curada daquele mal que estava ali há 12 anos, escravizando aquela mulher, limitando os seus movimentos. E então, após a cura daquela mulher, a declaração de que a fé dela a salvou, para ela voltar para casa curada, Jesus agora diz para Jairo: vamos para a sua casa. Quando eles começam a caminhada para ir para a casa de Jairo, alguém chega e diz: olha, não incomoda mais o mestre, a sua filha já morreu. E não é assim que a gente ouve de vez em quando. Você vai insistir nisso? Não é para você. Você vai insistir com seu filho? Não tem mais jeito. Você vai insistir no seu casamento? Nós estamos falando de família. Você vai insistir ainda no seu casamento? Não tem mais jeito. Será que você não percebeu que não adianta mais? Você ainda está acreditando, você ainda está buscando. Não tem mais jeito. Para o seu ministério, quanta gente diz assim: o seu ministério já é um ministério que está morto. Você não tem mais condição de se levantar. Quantas pessoas hoje estão ouvindo isso, assim como Jairo ouviu, dizendo: deixa o mestre cuidar de quem ainda está vivo. Deixa o mestre atender aquelas pessoas que estão necessitadas. Para o teu caso não tem mais jeito, a sua filha já morreu. Quantas pessoas estão às vezes ouvindo isso, e aí há sonhos que estão sendo sepultados, há projetos de vida que estão sendo sepultados, há projetos materiais, de empreendimentos que estão sendo sepultados, porque alguém olha e diz: não é para você, isso é um sonho que está morto, você nunca vai conseguir realizar. Quantas pessoas estão acreditando nisso, que não tem mais jeito, que a única solução é cuidar do funeral e enterrar projetos, sonhos, famílias, empresas, negócios, ministérios, ou mesmo ideais de vida. Mas nessa noite, Jesus está disponível para entrar na tua casa, porque Ele chega para ressuscitar mortos, para ressuscitar projetos, para ressuscitar sonhos, para ressuscitar ministérios, para ressuscitar dons espirituais. Ele está disponível para entrar na tua casa, para te levantar, porque quando Jesus chegou naquela casa, Ele deu uma ordem para aquela menina, e ela levantou com vida, e Jesus a devolveu para os pais. Agora não mais uma menina morta, em que as pessoas diziam: não tem mais jeito, mas Jesus na casa de Jairo ressuscitou a sua filha, e esse mesmo Jesus nessa noite quer ressuscitar na sua casa aquilo que já parece morto. Glória a Jesus. Se você entrou aqui desanimado por tudo aquilo que você está ouvindo, às vezes dentro da sua própria casa, dizendo: isso não tem mais jeito, não adianta a gente insistir mais, a gente já tentou de tudo, já insistimos demais, agora não dá mais porque a gente está sofrendo demais, vamos sepultar porque aí a gente sofre uma vez só e acabou. Jesus te colocou aí online, te colocou aqui para dizer: quando eu entro na tua casa, eu trago vida, aleluia, e é uma vida que não é apenas momentânea. Jesus na nossa casa, Ele traz vida, e vida com abundância. Eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Na própria Bíblia temos outro exemplo de que Jesus vai para uma casa e muda a história. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 5. Um homem que tinha tudo: fama,
um homem que tinha recursos, um homem que tinha posição, um homem que tinha uma casa, e com certeza uma casa boa, mas não tinha o principal, como nós cantamos. Não tinha Jesus. E quantas pessoas a gente conhece que tem uma boa condição financeira, opção de sair com esse carro, com esse, e até cria um hábito de dizer assim: olha, não está legal porque eu ainda não tenho aquele carro. O dia que eu tiver aquele carro, aí as coisas vão ficar legais. E aí consegue comprar o carro, entra dentro do carro e fala: agora sim as coisas se encaixaram. A primeira volta que dá e guarda o carro na garagem, passou a ilusão de que aquilo preencheria o seu coração. Outros dizem assim: agora eu vou construir a casa dos sonhos. Constrói a casa do jeitinho, móveis planejados, equipa a casa, linda, no lugar ideal, planejado, sonhado. Diz: agora eu vou me sentir feliz nessa casa. Agora minha família vai ser uma família maravilhosa. Meu casamento vai começar a fluir agora de uma maneira. A gente estava brigando, as coisas não estavam meio encaixadas, mas é porque estava faltando uma casa legal do nosso sonho, do nosso projeto. Mas agora a gente conseguiu, e tal dia a gente vai mudar, vai ser um marco na nossa história, porque a partir desse dia chegou alegria na minha casa, o meu casamento agora vai fluir legal, os meus filhos agora vão ser obedientes, não vão se envolver com coisas erradas, porque olha, era a casa que estava faltando. E então vai para casa. Primeira semana passou-se a ilusão de que a casa seria a solução do problema. Outros é um trabalho, ou a formação. Mas quando tudo é concluído, percebem que não é. Porque o único que pode preencher o coração do ser humano chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Somente Ele traz satisfação, prazer e alegria. Pastor, então eu não posso ter uma casa dos sonhos? Não, você deve, Deus quer que você tenha, mas Ele precisa estar na tua casa, para que essa alegria seja plena. Senão você vai ter a alegria apenas de uma conquista material, assim como esse homem do capítulo 19 de Lucas, do versículo 1 ao 5, chamado Zaqueu. Ele tinha tudo isso, mas lhe faltava a essência, para que aquilo fosse plenitude, para que o casamento realmente fosse uma coisa agradável, a plenitude de uma vida feliz, para que o trabalho realmente fosse legal, uma plenitude de um trabalho prazeroso, de que as conquistas valeriam a pena, porque Jesus preenche aquilo que estava faltando. E esse homem, sentindo esse vazio, ele diz: eu preciso conhecer Jesus. Não adianta, porque tudo que eu conquistei, um trabalho tão importante, uma conquista tão grande, que tem me dado recursos, tem me dado fama e posição, mas ainda estou vazio. Eu preciso conhecer Jesus. E aí todos nós sabemos, no caminho de Jericó, ele sobe numa árvore, pensando ver Jesus passar, mas para surpresa dele, Jesus chega debaixo daquela árvore, olha para cima, talvez ele ali agachado num tronco da árvore, num galho. Jesus com aquele jeito meigo, suave, assim como ele chamou a mim e você, foi de um jeito meigo, suave. Eu escutei a voz dele me chamando. Eu acredito que Zaqueu está lá, e de repente aquele homem envolto pela multidão olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir com você para a sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente. A Bíblia diz que Zaqueu o recebeu com alegria. E Jesus vai dizer: hoje chegou salvação a esta casa. Jesus em casa traz salvação. Mas a situação está tão pecaminosa na minha casa, eu já tenho feito tanta coisa errada. O meu filho, nossa, quanta coisa que ele está fazendo. A minha filha, nossa, que uma situação tão miserável que nós estamos. Ninguém está tão longe de Jesus que ele não possa alcançar.
ninguém está num lugar tão alto que ele não possa enxergar. E nessa noite, a casa que Jesus entra, entra salvação, entra libertação, entra restauração, entra novo nascimento, entra nova vida, aleluia. E essa noite Jesus está dizendo: abra a porta da tua casa que eu quero entrar, e eu cearei contigo. Chegará salvação, transformação, e a sua vida será mudada com a presença de Jesus. Aleluia! Marta teve esse privilégio de Jesus entra na minha casa. E Jesus entrou. Acredito que Marta preparou uma cadeira especial para Jesus. Diz: senta aqui, Jesus, ó. Essa cadeira aqui é mais confortável, é a cadeira dos visitantes. Senta nela. E Jesus sentou. E aí a Bíblia vai dizer em algumas traduções que Maria, tem uma palavra aí, também sentou aos pés de Jesus. Ou seja, tinha outras pessoas sentadas. E Maria foi e sentou aos pés de Jesus. Marta, porém, recebeu Jesus em casa, mas diz: olha, agora Jesus está aqui, eu coloquei ele num lugar confortável, na melhor cadeira da minha sala, mas eu vou para minhas atividades. Eu tenho que lavar essa verdura, eu tenho que preparar esse arroz, eu tenho que preparar o feijão. Ou o ativismo da nossa vida. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que produzir. Não é mais ou menos isso que é a nossa vida? Hoje, conversando com uma mãe, ela diz: olha, meus filhos são recém-casados, mas eles estão trabalhando demais, eu tenho que ajudá-los, porque é um ativismo. Faz, termina. E aí vem aquela história da conquista. Então eu tenho que arrumar um emprego para fazer no tempo extra. No momento de folga eu vou trabalhar para ganhar um pouquinho mais. E aí começa a se envolver. Ah, mas Jesus está na minha casa. Jesus está lá, sim. E aí a pessoa começa na sua correria do dia a dia. E aí Jesus vai ficando sentado lá na sala, como se ele não estivesse mais dentro da casa. É mais ou menos isso que estava acontecendo com Marta. No seu ativismo, é errado trabalhar, não. Mas ela esqueceu que Jesus estava lá e que o mais importante na sua casa era a presença de Jesus. E ela começa a se organizar e ver ali as coisas acontecendo. E ela olha, eu acho que ela diz assim para Maria: assim, ó. E aí Maria está lá sentadinha: não estou te vendo. Maria está lá, só ouvindo a palavra. E Marta lá nervosa, no ativismo dela. Aí eu acredito que ela chega e fala assim no ouvido de Maria: ô Maria, vão lá me ajudar. Está muito pesado para mim, só eu que estou fazendo, vamos lá. Maria: não estou te ouvindo e não estou te vendo. Até que uma hora ela diz: não é possível, eu já fiz sinal. Às vezes a gente não faz um sinalzinho assim em casa para o filho, para a esposa. Meu pai, ele só olhava assim, a gente já sabia. Não adiantou, eu já fui lá falar, não adiantou, agora eu vou ter que recorrer. Jesus, diga para minha irmã me ajudar lá, Jesus, eu estou cheio de serviço, ela está aí sentada. E não é mais ou menos isso que acontece às vezes na nossa trajetória de caminhada com Jesus? A gente coloca Jesus lá no sofá, num lugar de honra. Não, Jesus está num lugar de honra. Eu preparei um lugar especial para Ele. Mas a gente começa a se envolver com tantas coisas da vida, que não dá atenção mais para a esposa, que não dá atenção para o esposo, que não dá mais atenção para o filho, para a filha. Só correria. E Jesus está lá. Não, mas eu abri a porta para Jesus. Jesus está na minha casa. Mas eu fiz até um lugar especial para Jesus. Mas o quanto você tem se relacionado com Ele? Se Ele é tão importante para a sua vida? Mais ou menos isso. Às vezes a gente coloca Jesus em casa, diz: fica quietinho aí, Jesus,
eu vou lidar com as coisas da minha vida, mas quando eu precisar, daí eu vou falar contigo. Não foi isso que aconteceu com Marta? Quando ela precisou de ajuda, onde que ela foi? Ô Jesus, diga para minha irmã me ajudar, porque ela não conseguiu resolver. Aí Jesus passou a ser importante, porque agora Ele pode me ajudar a fazer com que a minha irmã venha me ajudar. Quem está longe de Jesus, irmãos, fica como Marta. Vou repetir. Quem está longe de Jesus, mesmo ele dentro da casa, fica como Marta. Que jeito que a Marta estava, pastor? Afadigada e ansiosa. Simplesmente isso. Quando você olhar para um crente, eu estou falando para um crente que tem um relacionamento, que diz que tem Jesus na sua casa, e você vê ele muito afadigado, estressado ou ansioso demais, é porque Jesus está lá só no lugarzinho para o momento que ele precisa de ajuda. Essa é a vida daquele que, olha, Jesus está na minha vida. Eu não estou falando do mundo não, estou falando de crente mesmo. Essa é a vida daquele que diz ser cristão, que já levou Jesus para a sua casa, mas que vive uma vida de ativismo e aí está estressado, afadigado e ansioso. Por quê? Porque não está ouvindo aquilo que Jesus tem. Olha a diferença. Quem que foi de encontro com Jesus para dizer, olha, minha irmã está aí, manda ela ir me ajudar? Foi Marta. Que jeito que Maria estava? Tranquila. Essa é a reação daquele que tem Jesus, com relacionamento com Ele. Não Jesus apenas lá no sofá, mas aquele que tem uma vida de relacionamento com Jesus. É a mesma coisa de Marta. Mas está para fazer um grande temporal, para chegar uma seca terrível, uma crise mundial, uma peste que está chegando. Eu continuo descansando no Senhor Jesus, eu continuo na posição que eu estou na presença de Jesus, o meu relacionamento é com Jesus, mas tem tantas coisas acontecendo ao meu redor, eu estou com Jesus, e o interessante é que aquele que está perto de Jesus, em volta as pessoas podem levantar, podem sair da posição, podem ir fazer as atividades, mas aquele que está no relacionamento com Jesus, ele permanece do mesmo jeito, descansando no Senhor. Aleluia! Pode o mundo ao meu redor ser abalado, pode as pessoas levantarem, desistirem de Jesus, desistir da companhia de Jesus, mas eu não abro mão dessa presença gloriosa. Mas a minha mulher levantou e saiu da presença de Jesus. Mas o meu filho levantou e saiu da presença de Jesus. Mas o meu pai levantou e saiu da presença de Jesus. Mas a minha amiga muito íntima levantou, saiu da presença de Jesus. Mas eu não abro mão do relacionamento com Ele. Aonde eu estou eu permaneço, porque o que eu preciso é de Jesus. Essa é a escolha necessária, não é uma opção, é necessário estar na presença de Jesus. Não é abalado. Tem muita gente que se abala porque não está na presença de Jesus. Mas tal pessoa levantou da presença de Jesus. Eu não. Eu quero continuar aos pés de Jesus, porque eu fiz uma escolha não de opção, não é uma escolha interessante, é uma escolha necessária, estar aos pés de Jesus. Aleluia. Foi o próprio Jesus que disse: está fadigado, está sobrecarregado, está ansioso, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu irmão, leva Jesus para casa, mas tenha um relacionamento com Ele.
Quando Marta chega afadigada, ansiosa, e diz isso para Jesus: manda minha irmã vir me ajudar, olha quanto trabalho eu tenho para fazer. Jesus disse assim: Marta, Marta, esse é o seu estado, afadigada, estressada, mas Maria escolheu aquilo que é necessário, e essa escolha é a boa parte, e não lhe será tirada. Eu quero acreditar que nessa noite aqui está um grupo de pessoas que fizeram a escolha por aquilo que é necessário, ou seja, pela boa parte. E o próprio Jesus disse: você me escolheu, você escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Quer garantia melhor do que isso, Daiane? De ouvir de Jesus: você fez a escolha necessária, você está na minha presença, você está desejando um relacionamento, você está ouvindo, você está aprendendo. Então eu quero te dar uma garantia: essa sua escolha realmente é necessária, e essa escolha é a boa parte, e eu quero te garantir que essa não lhe será tirada. Aleluia! Nada pode nos roubar. As coisas dessa vida a gente pode até perder. O que Jesus está dizendo é isso: que nessa vida a gente pode perder carro. O meu querido irmão Samuel perdeu um carro novo, parou em frente a uma agência bancária em minutos. Alguém subtraiu aquilo que ele, com trabalho, com dedicação, juntando recursos, comprou. Em poucos minutos aquilo se foi. Outros perderam casas, pessoas que conquistaram, e de repente um mau negócio, foi-se embora aquele patrimônio. Outros perderam já amizades. Outros perderam algo muito mais precioso, um ente querido, pai, mãe, filhos, irmãos, cunhados, amigos. Nessa vida nós podemos perder, Milton. Milton perdeu uma esposa ainda jovem, 38 anos. Mas quando Jesus disse assim: essa escolha é necessária, aleluia, ela não está dizendo de coisas palpáveis dessa vida, ela não está dizendo desta vida, que de repente num dia pode, como um sopro, ir embora, e a gente não sabe qual será o nosso segundo para frente. Quantas pessoas estavam num púlpito como eu, de repente caem. Outros no carro, no trabalho, deitados, assim como a minha mãe, deitada, sentou e de repente deitou já sem vida. É um sopro. Quando Jesus está falando de uma escolha necessária, Ele está falando de algo que vai além dessa vida. Vai mais do que os afazeres que deixam afadigados, ansiosos. Ele está falando de algo que é eterno, aonde as coisas dessa vida não podem roubar, porque a boa parte, e essa não lhe será tirado. Jesus está dizendo algo maior e melhor para você, algo eterno, aleluia, que nada nesse mundo, não é ladrão, não é traça, não é ferrugem, nada desse mundo pode roubar, algo que não é momentâneo, algo que não é importante apenas para essa vida, mas é algo que é eterno. É disso
isso que Jesus está falando. Esta é a escolha necessária, que vai além desta vida, que temos brevidade nela, que podemos hoje ganhar e amanhã perder. Ele está falando de algo que se torna eterno na vida daquele que realmente faz a escolha necessária. Ou seja, eu escolho Jesus para minha vida, não para estar apenas na minha casa, mas para que eu possa viver com Ele, porque isso me dará o direito da eternidade com Ele. O crente tem que ter essa visão, irmãos. Parece que a igreja está vivendo como se ele não fosse voltar, mas ele está voltando. E esse é um alerta para o Magdiel, para minha esposa Débora, para os meus filhos, para minha nora, para minha família, genro. É para a igreja que Deus me confiou, pastoreio, dizendo: Ele está voltando. Ele pode vir hoje ainda para mim ou para você, mas que os valores que nós estamos conquistando sejam valores eternos e não passageiros. Porque aqui tudo vai ficar. E Jesus disse: essa parte ninguém pode tirar, essa escolha ninguém pode tirar. E olha para onde Ele vai nos levar. João, Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus dizendo no capítulo 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas eu vou, aleluia, eu vou. Mas para aqueles que fizeram a escolha necessária, quantos aqui fizeram a escolha necessária? Aleluia. Se você fez a escolha necessária, Ele é a direção para que você alcance isso. Se você fez a escolha necessária, esse relacionamento vai te aprofundar como raízes, para que nada te abale, nem ventos, nem tempestades, nem corredeiras, e você continua em pé. Se você fez essa escolha, dessa boa parte não lhe será tirado. Se a tua casa, a tua família está com você, aleluia, e vocês fizeram essa escolha, se não, continua levando Jesus para casa, porque alguém vai ser tocado e vai sentar aos pés de Jesus. Você não pode pegar a marra e colocar lá, mas coloca Jesus dentro da tua casa, que alguém vai sentar aos pés dele lá, aleluia, amém. Você não pode obrigar o seu filho a vir para a igreja, a se converter, porque ele pode vir até fisicamente, mas espiritualmente talvez ele não esteja aqui. Mas você pode colocar Jesus lá na sua casa, senta ao pé dele, porque você vai inspirar alguém a querer sentar também. O teu filho vai te ver sentado ali, o teu marido vai te ver sentado aos pés de Jesus, a sua mulher vai te ver, o seu pai vai te ver, o teu filho vai te ver, e ele vai querer também sentar lá para ouvir aquilo que você está ouvindo. Ou seja, valores eternos, valores de direção, de paz, de alegria, de gozo, produzindo raízes profundas, para que a gente possa um dia ouvir isso. Aleluia. Eu vou, mas eu voltarei para vós, Daiane. Voltarei para vós, João. Voltarei para você, Mônica. Voltarei para você, Samuel. Para você, Raquel. Para você, Cristiano. Para você, irmão Cristiano. Para você, irmão Ronaldo. Para você. Eu vou, mas eu voltarei para vós. Para aquele que fez a escolha necessária da boa parte, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Você já imaginou ouvir isso? Você quer uma notícia melhor do que essa, meu irmão? A sua escolha necessária da boa parte, você ouvir de Jesus assim: eu quero que você esteja onde eu estou. Eu não quero mais me apartar de você. O ladrão pode até te dar um tiro e matar o teu corpo, mas ele não vai conseguir impedir de ter você do meu lado eternamente. Porque aonde eu estiver, vós estejais também. Você já imaginou que a escolha necessária nos remete a isso? Uma casa preparada pelo próprio Senhor para nós. Você ama a sua casa, não ama ele? Ajeitou do seu jeitinho. Jesus está nela, está em vocês. Agora imagina a casa que Ele preparou. E é uma casa eterna. Por quê? Porque aquele que fez a escolha necessária,
escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Porque aonde eu estiver, não é uma boa notícia para nós que perdemos entes queridos em Cristo Jesus? Olhar para o nosso ente querido com um olhar de fé e dizer assim: já alcançou esse lugar, hoje está dormindo no Senhor, mas amanhã ressuscitará primeiro no Senhor e adentrará esse lugar especial que ninguém poderá tirar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.